Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Powered by Silva Lopes Advogados. Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E seguindo a nossa pauta de conteúdos aqui, a gente sabe que um conteúdo consagrado mensalmente aqui no Startup Life é o Minha Jornada. E hoje eu tenho a honra, o prazer de conversar com uma das pessoas que talvez tenha uma das jornadas mais importantes no ecossistema gaúcho, brasileiro, mundial de empreendedorismo. E quero agradecer primeiramente a disponibilidade de vir aqui nos visitar o nosso estúdio e conversar com a gente. Hoje eu estou aqui com Carlos Johan Peter, ou Caco Johan Peter para os mais íntimos. E aí, Caco, beleza? Tudo bem, Lion. Obrigado por nos receber, é uma grande satisfação e que bom poder falar contigo e com toda essa audiência. Maravilha. E eu que agradeço, Caco. E eu falei que a primeira pergunta não é te dar spoiler sobre essa primeira pergunta, porque é uma pergunta conceitual e a gente gosta de pegar realmente a surpresa do convidado. E é uma pergunta meio Marília Gabriela. Carlos. Grande figura. Grande figura. Querida. Caco, se tu fosse descrever o Caco Johan Peter por ele mesmo. Pega de surpresa, mas vamos lá, deixa eu ver se eu consigo responder. Caco Johan Peter por ele mesmo. Cara, é uma história longa, né? Sou coroa, né? Velho. Mas, graças a Deus, boa saúde e longas histórias. Eu venho de uma família empreendedora, né? Opa, mas deixar mais claro para alguns, Carlos Gerdau Johan Peter. Então, eu sou da família Gerdau, eu venho de uma história empreendedora de família, eu pertenço à quinta geração da família que dentro do negócio, que começou com o avô da minha avó, e é uma história bem longa, eu não vou nem esticar muito aqui, porque senão essa história por si só já acaba a nossa conversa. Mas, então, Caco Johan Peter, desde criança eu tô dentro de fábricas, usinas, negócios, ouvindo meu pai e meus tios conversarem sobre negócios, vendo referências de negócios, de uma empresa que quando eu entrei lá, bem jovem, aliás, né? Eu era auxiliar de maquinista, com 13 anos de idade. Tive essa sorte. E comecei a aprender muito cedo. Aliás, recomendo. Inclusive, criança, eu acho que não é bom trabalhar. 13 anos já não é tão criancinha assim. E privilegiados os que podem trabalhar desde cedo no sentido de aprender e escolher os seus caminhos. E eu sempre tive dentro da Gerdau, na minha cabeça, e fui aprendiz, fui estagiário, trabalhava às vezes nas férias, e depois gradualmente entrei na faculdade de Direito aqui na URGS, e com o tempo estágio e trabalho. É um padrão, ou é bastante comum no sistema brasileiro, né? É menos comum no exterior. Aqui no Brasil funciona muito desse jeito, para o bem e para o mal. Inclusive, no sentido de formação, desculpe já desviando, tem duas formações fundamentais, e eu acho que as duas se complementam, mas a formação teórica e conceitual de educação e a formação prática, né? A vida real, a rua, os negócios, como eles são de verdade no dia a dia. Sem dúvida. E eu tive a sorte de aprender bastante já do dia a dia desde muito cedo. Academicamente a gente não termina, né? Uma moça outro dia disse, não, eu terminei meus estudos. Eu olhei para ela e digo assim, não, você completou essa fase, que é o 2º grau, né? Sim. Não existe terminar os estudos. Mas voltando ao Carlos Johan Peter por ele mesmo, o tal do Caco, eu passei toda uma jornada, então, de indústria e de crescimento dentro da empresa que tinha meu pai e meus tios na sua liderança, que construíram um negócio relativamente pequeno, né, de uma dimensão local, regional. Quando eu entrei já tinha 2 usinas fora do Rio Grande do Sul, mas ainda era um produtor menor. A Gerdau era uma empresa pequena. Sim. Era mais uma siderúrgica entre algumas tantas que haveriam no Brasil. Siderurgia não é um negócio que tem centenas, mas no Brasil devia ter 10, 20, talvez 30 empresas. E uma parte as estatais grandes e a outra parte as privadas, que eram as siderúrgicas menores, a maioria forno elétrico.
Vivi esse mundo todo muito, tive dentro da produção alguns anos, quase 3 anos dentro de fábrica mesmo, virei apreciador de bandejão, eu tenho esse ecletismo e, óbvio, a gente às vezes varia também, tem outras alternativas. Mas, depois de anos dentro da usina, fui para vendas, fui para vários negócios, fiz exportação, trabalhei no back-office, trabalhei no jurídico e depois já era o meu caminho, eu já sabia desde antes, eu até brinco assim, eu fui para produção porque eu sabia que eu não ia ficar na produção. E meu caminho sempre foi venda, sempre foi rua, sempre foi desenvolvimento de negócio, sempre foi comercial e é da onde os negócios têm que ser mesmo, né? Quer Sim. dizer, outra frase que eu gosto de usar, que eu inventei aí no meio do caminho, todo mundo trabalha para vendas. O problema é quem não sabe. E nessa jornada toda, 20 e tantos anos, como quase 30 anos entre aprendiz, estagiário, trainee, vendedor, chefe de vendas, gerente de filial, depois Canadá e comercial Gerdau antes disso, depois voltei para o Brasil, Cozigua, en passant, fiquei na usina 2, 3 meses, e aí áreas de negócios, São Paulo. Áreas de negócios quase, até parei para fazer conta, 13, 14 anos lá. E aí, num determinado momento, eu resolvi empreender. Resolvi fazer meus próprios negócios. Frase que eu uso, as pessoas me perguntam, mas daí saiu da Gerdau? Saí da Gerdau. Quis sair, frase que eu uso para definir, né? Porque essa pergunta vem sempre. E aí, por quê e tal? Eu achei que tinha Johan Peter que chega no negócio. E quis andar com minhas próprias pernas e andei, né? Fiz. Sim. Fiz muita coisa. Fiz vários tipos de negócio. Desenvolvi um sistema construtivo autoportante em concreto armado, modéstia à parte, um case de sucesso, porque muita gente quer construção industrializada. Eu fiz, tive aprovação da TEC, construí para Caixa, centenas de unidades e foi um sucesso a tecnologia. O processo em si de estar nesse segmento, eu, como disse, fiz vários empreendimentos, um deles não foi bem sucedido, tive problemas com a Caixa, não vou nem elaborar, isso aí é uma história tristíssima. Sim. E aí eu também vou começar a dizer palavrão aqui, não é bom, não é educado. E tomei uma rasteira num dos projetos e, enfim, andou mal, entreguei, encerrei, mas me deu muita dor de cabeça. E aí fechei a empresa. No meio tempo, além disso, desse sistema construtivo e todas essas coisas, eu investi também em outros negócios imobiliários, então eu estou dentro de alguns negócios imobiliários, adquiri uma grande expertise, né? Vai rodando os anos, né? Algumas cabeçadas, bastante aprendizado. E no meio tempo fiz alguns outros negócios, investi em várias coisas e um negócio grande, interessante que eu tive a sorte de participar e ter resultados, foi mineração, minério de ferro, onde eu tive a chance de contribuir com amigos meus e construímos uma empresa, fizemos todo o trabalho de avaliação geológica, né? Sondagem, dimensionamento, recurso, reserva, toda enfim, tem toda uma disciplina de uma empresa de mineração voltada para minério de ferro e fizemos um processo internacional, inclusive, de venda e que depois foi bem sucedido e gerou muito bons resultados e uma bela empresa. Que num segundo momento, onde eu já não estava envolvido, ainda tinha algumas ações, mas não estava no processo, ela foi perdida, foi desperdiçada, foi triste, uma história de uma empresa que tinha grandes condições para fazer sucesso, mas a condução não foi feliz, né, das pessoas que estavam à frente. Ganharam dinheiro num primeiro momento e aí também tem acidentes de percurso, né? Faz parte. Especificamente nessa, dá uns 2 ou 3 podcasts a mais, se quiser ouvir. Basicamente, essa empresa foi fazer um IPO e marcou para o mês de outubro de 2008. Ah, pô. Quer dizer, eu passei um tempo ainda dizendo, vamos botar essas ações na rua, vamos andar, o mercado tá bom, não vamos ficar esperando. Sim. Agora finalmente marcamos, alguns meses antes, sei lá, 4, 6 meses antes. Não, já tem data agora, valor, tá tudo acertado e tal. E foi no meio da crise da Lehman. Sim. Aí o mundo desabou, nada andou, derreteu. Agora, para tu ver que a empresa não tinha sorte, eles marcaram alguns anos depois outro IPO. Caiu na crise da Grécia. Aí, como a empresa... Mas além disso, isso é uma parte dos problemas, mas mais do que isso, barbeiragem de condução, erros de governança, na minha modesta opinião. Mas aí eu era apenas um investidor menor, não estava na mesa para debater
os rumos. Enfim, aventuras. Na verdade, já estou indo para a minha vida toda particular, mas o Carlos Johan Peter, olhando para o Carlos Johan Peter, está contando a vida profissional. Sim. Eu sou um sujeito de muita sorte, né? Eu tenho algumas preciosidades na vida, tenho boa saúde, eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tive boa educação, eu tive um lar, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho filhos espetaculares, eu tenho a minha esposa, então eu tenho tesouros na minha vida. Sim. Tem bens, tem propriedades, tem dinheiro, mas riqueza, no seu sentido mais amplo, não deveria ser medida somente no dinheiro, né? Somente pelo... Até a frase nossa que nós trocamos, né? Lá, eu já estou me estendendo aqui, mas eu acho que nós falamos quando estivemos junto lá, Prado Tech teve a honra de receber Lion. Quem me né? dera. Tivemos lá batendo um grande papo e falando de negócios e Prado Tech, mas e aí eu acho que eu falei contigo, tem uma frase que eu gosto, que um senhor disse, olha, dinheiro não é a coisa mais importante na vida, mas tenha certeza que ganhou bastante dinheiro antes de falar essa frase. Ah, sim. Né? E o senhor que falou isso é um senhor que ganhou dinheiro. Sim. Né? Warren Buffett, né? Um senhor Sim. americano, ganhou alguns dinheiros, vários, né? Fazedor de dinheiro como poucos. Seguindo essa trajetória, negócio imobiliário, Prado está lá funcionando, dentro do Pradotech, dezenas de startups que eu olhei, algumas eu ajudei, acho, né? Várias pessoas dizem que eu os ajudei e algumas, uma pequena quantidade, uma meia dúzia, eu sou participante, ou sócio, ou investidor e sigo sempre procurando fazer esse trabalho que é muito legal e é bonito. Então, assim, fechei aqui, não sabia o que contar, soltei a metralhadora, meu amigo. Muito bom. Bom, Caco, é bom que já deu um panorama geral aí, é um empreendedor serial ainda, tem vários tipos de empreendimentos em áreas distintas, isso é muito interessante, mas eu queria fazer uma pergunta, Caco, que, assim, são poucas pessoas que eu tenho a oportunidade de fazer esse tipo de pergunta. Caco, qual é a pressão de ser uma pessoa com sobrenome tão forte no mercado como família Johan Peter? É uma ótima pergunta. Eu sou um curioso na matéria, ou ainda eu estudo, analiso e me dedico a olhar empresas familiares desde sempre, desde garoto. Né? Desde adolescente eu já observo isso e ainda estudo ou sou curioso sempre de aprender sobre não só famílias empreendedoras e toda essa coisa da sucessão, mas inclusive cases e como se refletem as relações de pai e filho, pais e filhos. E isso é especialmente interessante ou complexo com pais importantes, relevantes, de grande representatividade. Permito dizer que meu caso se inclui. Meu pai é com um certeza. cara, graças a Deus, um cara maravilhoso, muito gente fina e muito relevante. Um dos Sim. empresários conhecidos e considerados no Brasil. E ser filho de pai rico é quase... maravilhoso, herdeiro e tudo. Isso tudo é uma condição que você não escolhe, né? Pelo menos pensando numa ótica racional. Sim. Dizem que do lado de lá a gente escolhe a vida que vai ter. Eu não sei, não me lembro. Mas você nasce nessa condição. Então, você é essa pessoa, e aí eu até... Teve uma matéria onde eu ajudei, usaram uma parte comigo, muito antiga, já com o exame lá atrás, há muitos anos, e eu dei a chamada para a matéria, que é eles não querem ser só herdeiros. Né? E no fundo, então, ter uma herança é uma bênção, mas carrega consigo uma história. É óbvio que todo mundo consegue entender facilmente, é uma herança, é dinheiro, é as facilidades que são trazidas com uma condição de ter uma família com dinheiro, com negócio, etc., com posição empresarial, industrial importante, né, como é o caso da minha família. Então tem um desafio grande para os herdeiros, para as pessoas que nascem nessa condição. Então é muito importante, e de novo, né, obrigado Jorge, meu pai querido. Os pais têm que ajudar os filhos. Sim. E ajudar, nesse sentido, às vezes é até o contrário. Aliás, frase do Jorge, a gente ajuda não ajudando. A ajuda que os pais deveriam ter obrigação de fazer é permitir que os filhos cresçam e ajudar os filhos a caminhar com as próprias pernas e encontrar o seu lugar no mundo. Legal. Né? Tem história sobre isso. Tem muita história pra contar.
Tem uma que eu inventei que eu vou contar pra ti sobre filhos e pais. Pode contar. Só tá nós dois aqui. Só tá nós dois, né? Não tem ninguém escutando, ainda bem. Aí nasceu aquele menino, filho de um grande intelectual, não me lembro se ele era músico, ou escritor, ou pintor, artista plástico, que era respeitado no mundo inteiro, era um gênio das artes, e o filho dele nasceu e ele ficou muito feliz. Corta aqui um pedaço da história. E aí, na mesma maternidade, nasceu um outro menino, filho de um empresário que vinha construindo a sua vida e era muito trabalhador, estava ganhando dinheiro e gradualmente foi construindo a sua empresa, o seu negócio, o seu império, ganhou muito dinheiro, deu emprego para muita gente, trouxe produtos, enfim, fez riqueza e produziu coisas. E aí, cada um dos meninos foi educado pelos seus pais, um nas artes, na educação refinada, né, na sensibilidade, na leitura, na música, e o outro foi ensinado na luta da fábrica, da produção, de ganhar dinheiro, dos mercados. Enfim, cada um seguiu um pouco ou muito a história do seu pai. E aí eles foram, fizeram, um se formou lá, não me lembro se em letras ou em música ou em artes plásticas, o outro virou empresário e trabalhava na rua e estudou administração ou engenharia, talvez engenharia metalúrgica até. E aí eles completaram essa educação e o filho do artista, papai, muito obrigado, maravilhosa formação, você é um pai maravilhoso, eu te amo, obrigado por tudo que você me deu, me ensinou e me permitiu me desenvolver até aqui. Mas eu tenho que te falar uma coisa. Eu gosto mesmo é de fábrica, eu gosto de ganhar dinheiro, eu gosto de produzir coisas, eu sou da indústria. E o pai queria morrer, porque como assim? Você não vai seguir o caminho das artes, da intelectualidade? Não, papai, eu fiz até aqui, completei a faculdade, fiz tudo que você queria, com licença, eu vou ser sucateiro. Uhum. Só para temperar bem. E eis que no mesmo dia, em outro lugar na cidade, o jovem que trabalhou na empresa, trabalhou na fábrica, ganhou dinheiro, estudou engenharia, engenheiro metalúrgico formado. Isso tudo é invenção minha, mas enfim, tô colorindo ela aqui. E aí ele chegou, pai, me formei, sou gerente executivo, fiz o que você queria até hoje, né? Sou muito grato, que bom, aprendi muita coisa, mas eu queria te explicar uma coisa, pai. O meu negócio mesmo é dança e eu vou me mudar para Moscou e vou ser bailarino do Bolshoi. Uhum. De novo, tô dando uma colorida extra, né? Independente das opções de cada um. Se eles foram trocados na maternidade ou não, faz diferença. Tanto faz. Quer dizer, cada um é um, cada pessoa é uma pessoa. Talvez tenha gente que se ofenda, mas ser alguém da produção, que produz, que cria riqueza, que cria uma empresa, que realiza coisas, é uma arte. Sem dúvida. E assim como o artista, o músico, o poeta, o bailarino, ele também é um produtor. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, então esse troço de querer ficar vivendo a vida dos outros e achando que a vida do teu filho é a tua, não funciona. Sim. E isso é um ponto importante, Caco. Tu comentou ali num momento que tu trouxe assim, chegou um momento que eu entendi, tem já Johan Peter suficiente aqui na Gerdau, e tu fez uma transição para buscar outros desafios aí. Tu passou por uma pressão em dar continuidade na sua carreira dentro da Gerdau, ou vocês, como família, conseguem ter esse ambiente mais tranquilo para conseguir explorar novos desafios, cara? Boa. Isso eu já tinha 40 anos, 40 anos. Eu fui estudar fora e quando eu voltei do exterior, fiquei 3 meses, quase 3 meses e meio, no AMP. Ah, sim, a gente conversou. No curso, que é um curso que dá uma formação para executivos em Harvard. É um curso excelente, recomendo para quem estiver pensando. Tem 2 cursos que são primos, eu entendo. O AMP, que é Advanced Management Program, é o programa de gestão. E tem o OPM, Owners, Presidents, Management. Os 2 eu acho que são próximos, não vou dizer que são parecidos, mas são cursos de duração parecida. Um tem um viés mais executivo e profissional e o outro tem um viés provavelmente mais societário e de presidentes e donos de empresa. Sim. Eu escolhi o management. Eu quis eu podia ter feito tanto um quanto o outro. Eu quis ser melhor em administração, eu quis ser melhor em negócios. O outro também é negócios, óbvio, mas Sim. Eu quis ser... Meu foco era gestão, meu foco era... Eu sempre trabalhei com uma coisa na cabeça.
ao longo da minha carreira, eu botei muito cedo na cabeça. Eu vou fazer a Gerdau ser a melhor empresa do mundo. Eu tinha este pensamento. E não vou pensar em mais nada. Modéstia à parte, tive a sorte de colocar lá o meu tijolinho na construção, né? Eu acho que ajudei durante alguns anos, fiz uma carreira, né? Que eu comentei aqui por várias coisas, depois na direção das áreas de negócio. Acho que ajudei bem no encaminhamento, direcionamento das escolhas estratégicas, que era ter uma base ampla de clientes e direcionar a empresa cada vez mais para cliente, mercado. Eu participei dessa transição, que veio dos anos 80, quando foi criada a área de marketing, na Gerdau 83, eu acho, 84, eu fui um dos chefes de produto. Um outro grande colega meu, Bauer, grande figura, foi depois chegou a vice-presidente, trabalhou com meu colega, grande parceiro meu, e a Elza também, a engenheira Elza, e nós três éramos gerentes de produto na Rio Grandense. E depois, mais adiante, o Gerdau mudou a sua estrutura, de uma estrutura de país físico para uma estrutura de negócios voltada para mercados. Mas isso tudo para dizer, voltando ao começo da tua pergunta, como é que é ter um sobrenome desses? É uma maravilha, eu tenho muito orgulho, sou muito grato por tudo que eu vivi. E tem um ônus que não é muitas vezes compreendido, né? Não, ele nasceu rico, tudo é fácil e não precisa nem trabalhar. E, na verdade, não trabalhar eu acho uma coisa muito negativa para a vida de qualquer um. Sem dúvida. Né? Inclusive é do Einstein a frase, o homem é moldado pelo seu... Não sei se é exatamente isso, mas o homem é moldado pelo seu trabalho. Sim. O trabalho de um homem o define. Sim. Em muitos aspectos. Ele, óbvio, não se esgota nisso, acho que é muito mais importante a humanidade, a família, o ser humano como um todo, mas o ser humano que não produz, que não é útil, que não contribui, tem um déficit. Sim. O erro que pode se acontecer, que pode se ter, né, que acontece, é muitas vezes empresários que ralaram muito, trabalharam muito, usarem uma frase que eu acho especialmente infeliz: meu filho não vai passar por isso. Meu filho vai ter vida fácil, não vai passar a dureza que eu passei e só fica bom na guerra. Sim. Então, de novo, Jorge me botou na luta muito cedo e, ao mesmo tempo, me ajudou a crescer. Ao mesmo tempo, me apoiou, me ajudou o meu desenvolvimento, o que é um outro erro que, eventualmente, os pais, e aí pais mais importantes, maiores, mais ricos, podem ter de querer, que nem o meu colega artista ou o meu colega sucateiro. Cada um tem as suas vocações, as suas habilidades, e elas devem ser direcionadas e respeitadas. Respeitadas, sem dúvida. Uma pergunta assim, escute com bons ouvidos, tá, Caco? Sempre. Porque eu vou estar nessa pergunta. O quão é chato as pessoas ficarem fazendo perguntas sobre influência da família, história Gerdau, e isso te incomoda de alguma forma ou não, Caco? Absolutamente. Normal, eu acho normal. Existe uma curiosidade, existe um império, existe uma história empresarial gigantesca. Pessoas que têm curiosidade de saber. Nem todas perguntam. Sim. Mas quase todas têm interesse ou curiosidade. Mas como é que é e tal, e de onde vem? Então, eu não tenho nenhum problema, a minha posição está aqui posta. Tão transparente quanto eu consigo ser. Sim. Né? E eu tenho orgulho da minha trajetória. Eu tenho grande alegria de ter tido a sorte de ter sido auxiliar de maquinista. De ter trabalhado no meio dos operários, de ter... E isso é algo que a família tem como princípio? Começa na parte mais chão de fábrica e vai evoluindo? Ou foi o interesse? Não, eu quero entender como funciona isso lá no chão de fábrica. Não, isso é uma cultura europeia, alemã certamente, mas europeia como um todo. Começa de baixo, começa como aprendiz e vai ralar no chão de fábrica. Né? Então, isso já era da cultura da minha família. O quanto mais ela é hoje, não sei, mas eu tenho um filho de 14 anos que eu estou tentando encaminhar para aprender a trabalhar o quanto antes. Não precisa ser um operário, não precisa... A gente tem filho de pai rico, vive na bolha. Nós vivemos na bolha. Todo mundo que não, né? Sim. Então, a realidade do mundo são os outros 99%. Eu tenho uma noção razoável disso. Né? Eu tenho uma preocupação de entender a vida do operário, das pessoas que trabalham, do auxiliar administrativo, do empresário, do pipoqueiro, entende? Eu adoro escutar pessoas, motorista de táxi, funcionário do balcão, eles usam em inglês people's person, né? Eu gosto de gente. E eu gosto de entender como é que é o comportamento das pessoas. Então, o grande problema e o grande erro que a gente pode cometer é direcionar nossos filhos para serem filhos
filhinhos da bolha. E o que nós deveríamos poder ajudar nossos filhos a ser e a ter é consciência do mundo e a capacidade de andar na rua. Eu considero esse um privilégio, de novo digo, de ter trabalhado no meio da produção, no meio dos operários, e pessoal lá, baixa renda, assim, enfim, operário. Mas eram caras que já na época ganhavam um salário, vamos dizer, melhor do que a média dos operários. A empresa já dava um pouco mais de condição, mas nunca é muito diferente, quer dizer, enfim, a realidade normal. E eu me relacionava com esses caras e convivia e trabalhava lado a lado. Então, eu aprendi sobre máquina de prego, sobre processo de produção, sobre afiar navalha, sobre processo produtivo. Ainda lembro um pouquinho disso, mas o que eu realmente lembro, e é o maior ativo que eu tenho, é caminhar no meio da população, me vendo exatamente como mais um lá no meio, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma preocupação. É conseguir capturar essa parte do soft skill, né? Que é tão falada hoje em dia, assim, né? Exatamente. E soft skill entre clube, shopping e casa do amigo é uma coisa. Soft skill na rua, na real, com a galera, é uma outra realidade que deve ser cultivada, na minha opinião. E daí evoluindo assim, Caco, eu e o Caco a gente teve a oportunidade de se conhecer durante a última Gramado Summit, falando sobre nanotecnologia. E como que nanotecnologia chegou dentro do radar do Caco Johan Peter como uma matéria de interesse? Por inércia, né? Ninguém é perfeito, eu estudei direito, né? Então... Isso eu não sabia, isso foi uma novidade. Confesso. Não, o direito é uma formação excelente. A lógica, né, de ação e reação, causa e consequência, ela é uma dos premissas. Ela é uma formação humanista e ela trata de contratos. Então é uma formação boa para qualquer um. Seria sempre bom alguém ter uma boa noção de direito. Sem dúvida. Nunca fui advogado, trabalhei no jurídico, inclusive, da Gerdau, lia contratos. Contratos estão aí. Alguns sabem que são contratos, outros contratos são feitos apenas na conversa, né? Não querer ofender ninguém. Vai namorar uma moça, é um contrato. Sim. É uma combinação, é um acerto entre pessoas. Mas, então, nesse caminho que eu fui traçando, eu tive muito de engenharia. Eu brinco, né? Data vênia aos profissionais do ramo, eu brinco que eu sou engenheiro por osmose. Né? Ok. Não, mas é muitos e muitos anos dentro de fábrica, claro, engenharia, discutindo projetos. Tem mais conhecimento que muito engenheiro por aí, né? Isso eu já não sei. Mas que eu vivi o meu share de chão de fábrica, de máquina, de equipamento, de projeto, de processos, né? Teria sido o melhor aluno em física e matemática, soubera eu o quanto eu tinha para aprender depois, que é um dos erros dos processos educativos. As pessoas aprendem as coisas sem saber para que serve, não aprendem direito ou não se dedicam como poderiam. Mas sabe como é? A gente aprende, a gente descobre isso mais velho. Exato. Quando continua se educando, já que o processo de educação não termina. Sem dúvida. Não termina nunca. E aí, eu naturalmente, por obviedade, né, siderurgia, metalurgia, materiais. Então eu tenho, óbvio, um viés de processos físicos, processos químicos. De novo, nunca vou querer dizer que eu sei de verdade, mas eu vivi espectrômetro, análise química, estrutura do grão, né, teor de carbono, silício, contaminantes. É um universo metalúrgico, físico, químico. Que, de novo, perto de quem sabe de verdade, eu não sei nada, mas entre leigos até parece que eu sei alguma coisa. E aí, como em tantas matérias, tantas pessoas. E aí, Lion, o que acontece é que eu esbarrei com nanotecnologia, na verdade, através de um produto, há muitos anos atrás, já há alguns anos atrás, já vão alguns anos agora, eu esbarrei com grafeno. Ok. Que, por acaso, depois, eu já estava fora da Gerdau, já tinha meus negócios, já tinha outro mundo andando, virou um produto da Gerdau. Né? E, enfim, depois eu tive sócios, montei uma empresa, me juntei com doutores, como eu brinco, doutor de verdade, PhD, né? Doutorado. Não é doutor do Brasil, você dá R$2, né? R$2 pro moço e ele te chama de doutor. Então, mas não, no sentido de formação acadêmica de alto padrão. E eu sempre tive curiosidade, eu estudei várias outras coisas, questões ambientais, questões de processo, transformação de lixo em combustível, pirólise, só para algumas coisas, né? Filtros, limpeza ambiental,
me envolvi com vários processos de materiais, negro de fumo de origem verde, que no fim acaba sendo, que é carbono e existe inclusive grafeno que pode ser gerado por esse caminho, ou é grafeno. E aí eu escutei falar, daí eu me envolvi, daí eu me aproximei, daí cheguei a montar um negócio disso, quase cheguei a produzir ainda talvez um dia, eventualmente. Não tirei do horizonte. E então a nanotecnologia veio por esse lado. E aí uma outra característica boa para as pessoas, eu recomendo que elas exercitem, é a curiosidade. Ah, isso sem dúvida. Essa é um e está à disposição para quem quiser. Né? Sim. Então, leiam, sejam curiosos, se informem e busquem informações. E elas estão todas aí, né? Hoje nós vivemos num mundo onde o problema é o excesso de informação. Exato. Né? E o conhecimento está todo aí na ponta dos dedos. Então, nanotecnologia vem de uma cultura histórica minha, de vida. Né? Eu nasci dentro do ramo de materiais. Sim. Ou de um material, no mínimo. Sim. Né? Então, esse processo todo me levou a isso. E aí, depois, eu fui avançando em outros campos e entendendo cada vez mais. De novo, não que eu saiba, né, Laia? Eu converso com pessoas que sabem e elas pacientemente me ensinam e aturam a minha limitada capacidade. Me parece, Caco, que tu é um cara que não dá ponto sem nó. Se tu tá estudando sobre a matéria, porque tu tem não só interesse educativo sobre a matéria, mas como todo empresário, um interesse negocial também. Tu já tá trabalhando em alguma coisa nesse sentido já, Caco? Que tu possa revelar, obviamente? De novo, prefiro não dar muitos detalhes, mas sim, claro que estou no próprio grafeno, em vários outros materiais. Eu acho que eu acredito firmemente que existe uma revolução em andamento no conhecimento humano. Sempre tem. Mas em alguns momentos isso acontece de maneira acelerada. E ao longo da história humana, esse desenvolvimento sempre esteve aí. Só que antes, assim, cada descoberta demorava ou algumas centenas de anos ou algumas décadas, né? E hoje nós estamos num momento de evolução humana. Se a gente olhar do que a gente não sabe, realmente a gente não sabe nada. Sim. A gente é um bando de analfabetos. A humanidade sabe muito pouco. Mas se nós olharmos o quanto nós evoluímos de um primata, né? De um macaco que desceu da árvore, aprendeu a caçar em conjunto e usar o polegar opositor, e depois comeu comida quente e cresceu o miolo, né? Teve o seu cérebro expandido. Hoje, nós vivemos um mundo, então, no começo de uma outra mega revolução, nós crescemos muito em matemática, em biologia, em física, por exemplo, a microscopia eletrônica. Hoje a gente olha dentro do átomo, né? Praticamente. Olha dentro do átomo. E então todo esse conhecimento em diferentes campos do conhecimento humano se alimentam, um alimenta o outro. Melhores computadores ajudam a avançar mais rápido. Sim. E isso que eu não entrei nem na bola da vez, que é a inteligência artificial. Exato. Que daí é um começo de revolução com perspectivas espetaculares, algumas talvez muito assustadoras, né? Aí a gente já vai para 2001, né? O Hall, sim, né? Não mandando o cara para o espaço para não puxar a tomada dele, por aí vai a novela toda. Mas o fato é, independente desse aspecto novo, que é transformador, brutalmente transformador, por exemplo, se a gente vai ter chips silício e carbono, né, e grafeno. Será que nós não vamos dar um salto, ou própria computação quântica? Sim. Nós não vamos dar um salto em capacidade computacional absurda, provavelmente. Já estamos, a nível de estudo, bancada e pesquisa, nós já estamos lá. Saiu agora essa semana o estudo que teve um computador quântico que conseguiu processar em 4 minutos o que a soma de todos os computadores do mundo demoraria 2,6 bilhões de anos. Dá uma leve esculhambada, né? Uma leve esculhambada. Ou seja, mudou, não tem nem parâmetro para medir o que está implícito em transformações que estão acontecendo. Sim. E aí, óbvio, a inteligência artificial, essa coisa do microscópio da biologia, do conhecimento humano, nós vamos ter novos remédios, nós vamos ter novos materiais, nós vamos ter um acúmulo de transformações e benefícios chegando para a humanidade numa escala bem difícil. Assim, eu tenho certeza que é bruta. Sim. Gigantesca. Mas quantas vezes? Não sei lá, não sabemos, né? Qualquer coisa que eu diga, a priori está errada. Então, mas que tem transformações
brutais em andamento, isso já é uma realidade. E assim, antes, não é, porque lá nos Estados Unidos, ou lá na Finlândia, ou na Alemanha, não, lá tá, sem dúvida, e óbvio, eles estão sempre na frente, e põem muito dinheiro em pesquisa, e tem muita gente inteligente. Mas tem um monte disso acontecendo aqui agora, hoje, no Brasil, aqui na URGS, na PUC, na Unicinos, no Pradotec, me permito dizer, né? Em menor escala, somos um baby, mas... E isso tem um mix de ciência, tecnologia com empreendedorismo. Sem dúvida. Então, eu caminho por estas searas. E, Caco, pra gente chegar na última pergunta, a gente tem que falar sobre Prado, né? Tanto bairro Prado como Pradotec. Comenta um pouco mais desse grande projeto que eu tive a oportunidade de conhecer. É lindíssimo o local. E da onde surgiu essa ideia e como que ele tá hoje? O que tu tá bolando e aprontando ali em Gravataí? Que legal. Obrigado pela pergunta de amigo. Eu posso vender um pouco. Lion, eu sempre tive muito interesse e acho o negócio imobiliário um negócio transformador, apesar de ser um dos negócios mais antigos do mundo. Mas a capacidade de criar valor a partir da divisão das terras e criação de ambiente para as pessoas, né? Ou ainda de um jeito mais simples, quando você sai de hectare para metro quadrado, é um processo longo, trabalhoso, difícil. O Brasil tem legislações complicadas, tem questões, enfim, N questões. Quando você realiza, e nós temos lá no Prado um lugar bonito, agradável, mata nativa, lotes, né? É uma grande alegria de realização. E tem um alto valor agregado, né? Quer dizer, demora, dá trabalho, nós vivemos um momento muito ruim no país ao ter um desequilíbrio fiscal e ter que ter um juro de 15% na Selic. É absurdo. Então, joga na contramão da inovação e joga na contramão, aliás, quase tudo, né? Sim. Difícil justificar empreender diante de números de custo, estrutura financeira, que é a que nós estamos vivendo. Também tratamos disso. Mas estou falando aqui o óbvio, que quase todo mundo sabe. Sim. Se não equilibrar as contas, quebra, e se quebra, vai todo mundo de carona, e o juro nesse nível é a maior prejuízo social que a gente pode ter na medida que não pode empreender, não pode gerar emprego e trabalha contra o país. É o meu entendimento, como é o de muita gente. Eu diria quase que uma maioria do entendimento ortodoxo de economia. Dito isto, o Prado segue firme. Nós temos ali algumas novidades por acontecer. De novo, ainda estou impedido de contar, mas temos coisas espetaculares para acontecer. Qualquer hora eu passo aí para te contar, né? E nós estamos evoluindo muito com educação, tecnologia, startups. Temos recebido de tempo em tempo novas startups, estamos com programas de educação. Estamos procurando trabalhar um projeto de educação para o município de Gravataí como um todo. Liderança do prefeito Zafalon, nós estamos trabalhando juntos, Sinodal, as secretárias do município, convidando a secretária estadual, a Raquel e a Simone Stulpe para estarem conosco. Vamos ter um evento lá em agosto bacana. Ah, que legal. Nem contei para elas ainda. E nós fechamos o programa ontem à noite, então não deu nem tempo de eu ligar. Espero que possa contar. Mas a questão, então, do Prado, ele está acontecendo, o loteamento, né, Álamos, ele já está ocupado para além da sua metade, com muitas casas em construção, então ali já tem um case de sucesso. Nós temos o Sinodal funcionando no seu 3º ano, com e muito bonito 600, colégio, né? Espetacular. Bonito, super bem construído, com uma melhor média do IDEB do sul do Brasil, e ainda tem um programa maravilhoso de intercâmbio e formação bilíngue. Ah, que legal. Com uma interface com universidades americanas. É educação de primeira linha. Mas o nosso programa é tentar ter educação de primeira linha para todo o município de Gravataí. Que legal. E de novo, Zafalon está puxando o carro e nós estamos ajudando a fazer isso acontecer. Então o Prado está andando, segue caminhando, em que pese o vento às vezes está meio atravessado. Demais.
Caco, muito obrigado pela disponibilidade de conseguir um tempo na sua agenda, vir aqui nos visitar, vir aqui gravar um podcast com a gente, compartilhar tanto conhecimento e história aqui com a nossa audiência. É uma honra tê-lo aqui, sem dúvida nenhuma. E daí eu deixo agora o espaço aberto aí pro teu recadinho final. Quem quiser conhecer mais sobre a Pradotec, sobre o bairro Prado, como que faz para entrar em contato, onde busca essas informações. E mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela tua jornada, que é sem dúvida inspiracional, inspiradora e cheia de história. Cheia de história, sem dúvida. A parte do conhecimento eu deixo pela sua gentileza. E realmente, para mim, é uma honra estar aqui. E, aliás, parabéns, né, Lion, pela empresa e pelo trabalho de vocês na advocacia e na área de inovação e tecnologia. Muito obrigado. O recado importante, eu gostaria de fazer um convite, eu gostaria de fazer uma convocação a todos os habitantes do Rio Grande do Sul, a todos os habitantes do Brasil, a todos os habitantes do planeta. Vamos educar, vamos trabalhar em educação, vamos ajudar a educação a avançar, vamos ajudar as pessoas a serem donas das suas vidas, a ganharem dinheiro e se desenvolverem. E, então, assim, apoio ao empreendedorismo e apoio à educação. E educação que busca levar as pessoas ao máximo que elas podem ser. E aí eu citei para uma amiga ontem, a Soraya, da Sonata, excelente profissional, faz um trabalho maravilhoso, uma frase que eu uso, que eu peguei emprestado do Almodóvar, um personagem do Almodóvar, e que eu uso no Prado há muito tempo, mas quanto mais eu caminho em direção ao meu sonho, mais parecido eu fico comigo mesmo. E queremos que as pessoas possam avançar no seu desenvolvimento e todos nós sermos o melhor de nós mesmos. Obrigado por me receber aqui, uma satisfação. Eu que agradeço, espero que a audiência aproveite esse podcast aí como ele merece ser aproveitado e nos ouvimos aqui no próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.